Pessoal, bom dia. Já quero agradecer aí de antemão, tá? A presença de todos. A gente vai dar início então ao nosso webinar, já são 11 horas, né? Hoje o assunto vai ser governança de dados com o Tableau. Mais precisamente, a gente vai tratar das ferramentas de data management oferecidas pela Tableau, tá? Pois com elas, a gente vai aprimorar aí o nosso ambiente de análise, criando uma confiabilidade, tá? Desde a nossa origem, que é onde a gente vai trabalhar bastante hoje, até a utilização, né? Que seria nossa criação de relatórios, dashboards, tá? Para isso, quem vai estar aí atuando nesse nosso webinar vai ser eu, né? Felipe, consultor de BI, e junto comigo o nosso parceiro aí da Tableau, André Piotto, que logo mais vai conversar e dar essa introdução para vocês aí. Antes disso, quero apresentar para vocês a WDiscover, tá? A gente atua aí há 16 anos no mercado, somos especialistas em BI, trabalhamos aí toda a jornada do dado, tá? Desde a nossa origem aí, que é o que a gente vai trabalhar bastante hoje aí no nosso webinar, vai mostrar bastante para vocês, até a criação em si dos painéis, tá? Que seriam os dashboards. A gente sempre costuma dizer que o BI vai muito além a só entrega de relatórios e dashboards, né? Trabalhamos aí com diversos públicos, muitos projetos em diversos setores, áreas, segmentos. Temos um corpo aí, nossos profissionais são experientes, com diversas certificações, tá? Já atuaram em diversas áreas aí também. Temos uma certificação, ela é nosso selo de garantia aí, né? A MPSDR, é isso aí que vai dar qualidade no nosso serviço. E também somos parceiro do Tableau, e por isso já também passo essa bola aí para o André Piotto para a gente já começar o nosso conteúdo aí do nosso webinar, tá? Para não se estender muito. André, você me ouve? E me confirma se você ouve e consegue enxergar minha tela aqui, por favor. Está carregando. Vamos só aguardar um pouquinho, que acredito. Agora sim, conseguimos ver sua tela. Legal, obrigado. Bom, obrigado pela introdução, obrigado pelo WDiscover, obrigado pela audiência, pela entrada de todos. Bom, gente, esse webinar é um webinar rápido, mas um assunto super eu vou dizer que está na moda também, mas tem muita coisa que está na moda e que não faz sentido. Se alguém puder colocar em mute, porque aí eu consigo escutar minha voz aí. E dá eco. Deixa eu ver quem entrou agora, só para... Acho que a Carla ou Éder, me dá uma ajuda, coloca no mute de vocês, por favor. Legal, obrigado, gente. Então, assim, eu estava comentando que o assunto que está na moda, a parte de governança de dados, a parte de data management, gestão de dados está na moda, mas é um modismo que faz sentido para o nosso dia a dia. Tem muita coisa da área de dados, da área de TI, que está na moda, muitas vezes a gente se questiona, pera um pouquinho, isso é para mim? Isso, eu costumo dizer, isso é para gente como a gente? Isso é para o Brasil? Isso é para a América Latina? Ou isso é para um cliente que está na Suécia, um cliente que está lá na Suíça, que está na Dinamarca, que tem... ou até nos Estados Unidos, muitas vezes, se bem que os caras têm uma realidade muito parecida com a nossa, parece que não, mas tem, de gestão de dados, de desorganização de dados, rota de dados. Então, esse é um pouco da missão que nós temos aqui hoje com vocês. Falar um pouquinho desse contexto de gestão de dados, vou explicar o que é e vou explicar algumas respostas que a Tableau tem. Tableau é uma empresa Salesforce agora, justamente para endereçar essa jornada de dados. E quando eu falo de jornada de dados, temos que falar de organização dos dados. Então, aquela máxima, né? Dados por dados não significa nada, dados geram informação e informação geram conclusões, e conclusões geram tomada de decisão. Então, se eu começo lá atrás, dados desorganizados, dados sujos, gera o quê? Informação suja, informação desorganizada. Isso vai gerar o quê? Conclusão incorreta. E, baseado numa conclusão incorreta, eu tomo o quê? Uma decisão incorreta. Olha como existe esse ciclo vicioso, né? Se o dado está ruim, a tomada de decisão lá do outro lado do extremo dessa rota também é ruim. Então, vamos falar das coisas básicas hoje, gente. Organizar dados. Conhecer os dados, ter um catálogo de dados. Tá? Então, quero falar um pouquinho para vocês, isso é um pouco da nossa missão aqui hoje, então a gente vai fazer uma parte um pouco teórica, um pouco prática. Eu vou começar com os fundamentos teóricos, mas a gente já avança para uma demonstração no Tableau. O Tableau é muito de você colocar a mão, é muito de você interagir com a plataforma. Lembrando que o Tableau é feito de usuário final
para o usuário final. Então, quem desenvolve e quem tem as ideias de melhorar o produto dentro da Tableau é o usuário final. A gente como a gente, vendas, marketing, TI, saúde, governo, são essas pessoas dentro da Tableau que desenvolvem. Então, assim, a gente não vai enxergar na plataforma, a plataforma é feita só para quem é de TI, só para quem conhece dados, para quem fez pós-graduação em cientista de dados. Não, não é nada disso. Ele também é para essas pessoas, tá? Mas ele é para todo mundo. Então, é isso que eu quero comentar com vocês. Então, a gente vai fazer uma mescla aqui de uma parte teórica e uma parte prática, tá? Então, a gente vai intercalando aí teoria e prática, tá? Senão fica só no PowerPoint. Então, vamos falar um pouquinho dos estados de dados. Só uma introdução um pouco mais conceitual. Os seus dados, os nossos dados, estão em diferentes estados. Alguns estão limpos, outros estão sujos. Então, na Dinamarca tem bastante dado limpo, mas aqui na América Latina, aqui no Brasil, a gente está numa jornada, num aculturamento de dados. O que é isso? A gente começa a acessar dados de várias fontes e tem muito dado que está sujo. Exemplo, estava fazendo uma análise esses dias para a Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio de Janeiro, para os casos de Covid. Então as pessoas entram lá, os hospitais, as AMAs que eles chamam lá, os hospitais do SUS, algumas pessoas dos hospitais, os encarregados, entram no portal e colocam, olha, hoje a quantidade de confirmados, a quantidade de fatalidades, esse tipo de coisa. E como são várias pessoas, as pessoas colocam os nomes das cidades. Então, o Hospital de São Gonçalo. Acreditem ou não, todos os hospitais de São Gonçalo, as pessoas escrevem São Gonçalo de 12 formas distintas. 12. São Gonçalo com S, com 2 S, com cedilha, com tio, sem tio, e as diversas combinações que isso pode dar. Acreditem em mim, São Gonçalo pode ser escrito de 12 formas distintas. Aí você imagina o prefeito de São Gonçalo olhando essa tabela de dados e falando assim, espera um pouquinho, eu tenho pouca morte aqui. Porque eu tenho, São Gonçalo com S, com 2 S, com cedilha, com tio, sem tio. Então, assim, como que eu pego São Gonçalo e eu limpo isso, ao invés de 12 estatísticas, eu tenho uma só, porque eu tenho uma visão consolidada de São Gonçalo. Eu posso fazer isso manualmente, pego o meu Excel, limpo, corrijo, substituo, faço isso na mão. Se for 10 registros, beleza. Se for 10 mil, já fica um pouco mais complicado. Se forem 10 milhões, pior ainda. Ou eu peço para alguém, fazer isso. Só que esse alguém nunca vai fazer na hora que eu preciso, vai levar tempo. Então, se eu preciso tomar uma decisão urgente, que muda quantidade de leitos, eu peço mais reserva de leitos em outros hospitais, alguma coisa que tem a ver com a vida da gente e que requer uma tomada de decisão rápido, não é hoje que eu vou tomar essa decisão. Porque os dados que eu tenho aqui, com 12 cidades de São Gonçalo, eu não tenho a menor ideia se eu somo tudo e é a mesma coisa ou não. Tá? Então, quando eu falo de dados sujos nos geram tomada de decisão equivocada, incorreta. Então, como que eu posso limpar esses dados? É um pouco do que a gente vai mostrar para vocês hoje na sessão, como que eu, uma pessoa normal do dia a dia, consigo me conectar aos dados sujos e fazer alguns tipos de limpeza, porque a Tableau me ajuda a fazer essa limpeza. Eu não preciso ser um super especialista em limpeza de dados e utilizar plataformas carésimas, tá? E que requer uma semana de treinamento técnico, em inglês geralmente, tá? Como que eu consigo fazer isso hoje, agora? Se é fácil, eu faço agora. E se é simples, eu faço aqui, eu mesmo, tá? Então a gente vai falar um pouco disso também. Dados centralizados, caramba, eu preciso acessar todas as bases de dados. Mas eu tenho Excel, tenho arquivo, e está na máquina de não sei quem. Então, a Tableau ela fornece essa forma de conexão aos dados, não importa onde esses dados estejam. Então, eu posso cruzar um dado do SAP, olha que interessante, com um dado que está na nuvem, com um dado que está no meu Excel, no meu computador, aqui na minha gaveta. E vou correlacionar essas três bases de dados em contexto. Mas eu tenho que ser um super especialista em DBA, em gestão de banco de dados? Não. Tableau foi desenvolvido, de novo, de usuários finais para usuários finais. Você vai se conectar com essas bases de uma forma bem intuitiva e aí começar a manipular os dados. O que mais? Alguns são dados rápidos, outros são lentos. Então, algumas bases de dados, gente, a gente consegue se conectar. Aliás, todas as bases de dados a gente consegue se conectar em tempo real. Então, eu desenvolvo um dashboard, esse dashboard vai buscar informações nessas diversas bases de dados e ele traz isso em tempo real. Mas a base de dados hoje já não está boa. A base de dados de produção hoje já está com lentidão, os usuários reclamam, eu vou botar mais uma entidade acessando dados? Não, espera um pouquinho. Se eu não preciso desse dado rápido em tempo real, eu preciso dele horário, eu preciso dele diário ou semanal, o Tableau fornece uma forma de a gente acessar essas bases de dados e trazer um extrato que a gente chama, um extrato de dados que vem com dados horários, que vem com dados a cada 10 minutos. Isso é totalmente customizável.
A gente costuma chamar isso de como se fosse um data mart. Tá? O data mart, por conceito, gente, é um recorte do data warehouse. Tá? Então, ao invés de trazer um montão de dados no dashboard e fazer essas consultas nas bases de dados que muitas vezes onera, porque a base de dados muitas vezes já está com desempenho ruim, hoje, imagina colocando um monte de gente acessando dashboards que acessam esses dados, eu consigo criar esse conceito de data mart. Então, eu trago para o Tableau, com segurança, obviamente, só os dados que são consumidos pelos dashboards, e eu desonero a base de dados de origem, porque eu trago isso de hora em hora, e de hora em hora eu não vou onerar. Gente, alguém está me comentando aqui que está com problema de visualizar, tá? Alguém podia confirmar se vocês estão enxergando a minha tela ou não? O Elvis comentou que não está conseguindo. Enxergo normal. Enxergando normalmente. Legal, Marina, obrigado também pela confirmação, Juliano, Luiz, Estevão, então assim, vamos lá. Elvis, entra e sai de novo, Graciliano também. Gente, obrigado. Elvis, entra e sai de novo, se você não conseguir, nos avise, tá? Continuando aqui. O pessoal tá atento, gostei, isso aí. Dados rápidos e dados lentos, então esse conceito de data mart é uma sacada interessante da Tableau, tá? O que eu vou trazer? Esses dias um cliente falou assim, pô, Piotr, eu tenho 10 anos de dados aqui na minha base de seguros, empresa de seguros aqui de São Paulo. E aí vem a pergunta, pera um pouquinho, amigo. Você precisa acessar esses dados em tempo real? Não, ninguém vai fazer nada em tempo real. No máximo de hora em hora. Então, legal. Ao invés de eu detonar a base de dados, imagine, eu corretor, quero olhar os meus pedidos dos últimos 10 anos. Caramba, se eu e mais 10 caras fizerem isso, a gente vai detonar a base de dados de produção, tá? Ou se for recursos infinitos na empresa, um data center para isso, a gente sabe que não é assim. Então, qual foi a nossa ideia? Espera um pouquinho. No dia a dia, qual o prazo que vocês utilizam para olhar dados de seguros? No máximo 2 anos. Então, vamos colocar 3? Vamos colocar 3. Então, ao invés de buscar os últimos 10 anos de propostas de contratos, eu busco 3. 30%, e trago isso para o Tableau. E de hora em hora, ou a cada 2 horas, uma vez pela madrugada, pouco importa, o Tableau vai na base de dados gigantesca e traz os dados atualizados dos últimos 3 anos. Então ele economiza 60% de carga, tanto nas bases de dados quanto no Tableau, e o usuário só mexe com o que ele precisa. Mas tem usuário que vai precisar de 10 anos. Nomina esses usuários, aí cria um outro dashboard muito parecido, só que em vez de ele buscar 3 anos, ele busca 10. Só que ele vai ter isso uma vez por dia. Eu não vou trazer 10 anos de dados da empresa, tá? E filtrados, obviamente, se o usuário olha isso uma vez por dia, ou se esse dado não muda de forma que, se for um dia ou outro, ou uma vez por semana, a análise vai ser tão imprecisa assim. Então, olha que legal essa conversa, né, de que dados eu preciso e como a Tableau consegue me ajudar. Eu tenho os dados da forma que eu quero, tempo real ou não, e atacar um problema que a gente sabe que é o dia a dia. Gente, as bases de dados nossos clientes, nossos parceiros, nossa comunidade, muitas vezes ela não está numa performance legal. Então eu vou colocar mais um dado ali acessando? Nem todos são assim, claro, mas é uma forma de você se adequar à realidade do ambiente, tá? Então, em linhas gerais, deixa eu colocar aqui, ó. Alguns dados estão em Data Warehouse, outros estão em arquivo, como eu comentei com vocês, mas no fundo gerenciar os nossos dados hoje é como se fosse... Juliano, já respondo essa pergunta do incremental, tá? A resposta é sim, eu te respondo com um pouco mais de contexto na demonstração. Beleza. Gerenciamento hoje é trabalhoso, é demorado e é fragmentado, tá? Então, como que a gente tem respostas? Como as pessoas reagem às questões urgentes? Pessoal, quero que vocês comecem a mentalizar o dia a dia de vocês aqui. Então, qual que é a pergunta de novo? Como as pessoas reagem às questões analíticas urgentes? Meu chefe chegou agora e falou assim, André Piotr, eu preciso que você avalie esses dados e me dê uma decisão na próxima hora. Quando dá uma hora, beleza. 15 minutos, tem uma reunião com um gringo aqui e eu preciso que você me diga o que fazer. Ou quais são os melhores produtos que mais vendem, os estados que mais têm mortes por Covid, eu preciso tomar a decisão agora, tá? Então vamos lá. O que eu tenho? Geralmente eu tenho uma tabela de um Excel, uma tabela de banco de dados que tem um monte de fórmula, alguns feitas por mim, outros feitas pelos outros, e aí os dados estão incompletos. Quando o dado está incompleto, eu preciso pedir para alguém para me trazer dados mais completos. Então eu vou ter que falar com o dono da base de dados. Se eu tenho acesso a essa base, legal. E se eu conheço codificação, sintaxe de programação, melhor ainda.
O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na base de dados e fazer comandos, tá? Select, insert, update, mas, pera um pouquinho. Sou da área de negócio, sou de recursos humanos, sou de venda, sou de marketing. E 90% de uma população, de uma empresa, nunca colocou a mão em programação. Porque não é objetivo, tá? Nem todo mundo é programador. Se bem que existe aí uma máxima que fala que todo mundo vai ter que aprender a programar alguma coisa, mas espero que isso seja bem mais para frente, porque hoje não é assim. Então, a área de negócio, gente como a gente, né? Eu gosto de usar isso porque essa é a realidade, vai ter que pedir para alguém da área de banco de dados para me fornecer mais dados. Isso não é na próxima 1 hora. Tá? Se for no próximo dia, beleza, porque o cara também tem um monte de coisa para fazer com o banco de dados. Se ele conseguir os dados, beleza, ele vai conseguir trabalhar com os dados. Se não, e se esses dados vierem sujos, esse cara vai ter que pedir para uma terceira pessoa utilizar uma plataforma de limpeza de dados, ou fazer isso manual, e tampouco vai ser em tempo real. Então é o seguinte, se eu lido com dados que estão incompletos ou que estão sujos, a pergunta é, e o desafio, a reflexão aqui é o seguinte, eu nunca consigo fazer sozinho, eu sempre preciso de alguém, e esse negócio nunca é em tempo real, sempre leva tempo. A pergunta é, se eu preciso tomar uma decisão agora, eu vou tomar uma decisão baseada em quê? Intuição, sentimento, imaginação, ou vou tomar uma decisão baseada em dados? Nós latinos aqui, isso é uma característica cultural nossa, a gente toma uma decisão muito baseada em percepção, intuição e sentimento, isso não é ruim, isso é bom. Mas não pode ser 80% do 100%. Tem que ser 80% baseado em dados, o que os dados me revelam, conclusões que eles me revelam, e 20% com intuição, com imaginação, com sentimento. A gente tem esse tipo de percepção latina, né? É uma forma que tem de tomar decisão. Boa ou ruim, não importa, mas é a nossa forma de tomar decisão. Então, se eu estou usando 80% para usar dados sujos, incompletos, a minha análise lá na frente vai ser horrível. Vou passar uma decisão errada. Então, a grande reflexão que a gente coloca aqui, por que eu não posso fazer isso sozinho e por que eu nunca tenho acesso aos dados? Tá? Então, a provocação aqui, gente, é para falar, sabe do quê? Das barreiras que eu tenho. As pessoas não sabem aonde estão os dados, a gente não sabe onde o dado está. Pô, se eu quero desenvolver um dashboard do zero, eu não poderia ter um catálogo ou um menu de restaurante, onde se eu sou alérgico a glúten, tem lá embaixo do prato, contém glúten. Se eu não gosto de pimenta, embaixo ali tem uma observação embaixo do prato, contém pimenta. E que tipo de pimenta? Porque nem todos eu gosto, forte, fraca, média. E se eu sou vegetariano, não sou, mas se eu fosse, contém carne, contém fragmentos de carne. Então beleza, não preciso nem chamar o garçom, tá? Eu vejo o menu do restaurante, o cardápio fala assim, eu vou querer esse prato. E eu tenho certeza que o prato não tem pimenta, não tem glúten, não tem carne. Ou que o dashboard que eu vou criar vai usar um dado que está limpo e que está atualizado e que é o dado certo porque eu preciso. Então, eu gosto muito dessa analogia com cardápio de comida, porque é justamente o que a gente espera no dia a dia. Que eu não preciso falar com ninguém, tá, que conhece dos dados e que muitas vezes está de férias ou está de licença ou não está na mesa dele para conseguir desenvolver o dashboard que ele fazer sozinho. Eu falo muito de autosserviço na Tableau, na Salesforce. A gente defende muito do autosserviço, o autoatendimento. Porque se eu tiver que pedir para alguém fazer o dashboard para mim, se precisar pedir os dados, eu volto a 15 anos atrás ou 10 anos atrás, que é o que sempre existiu. Menos dashboard e muito mais relatório, que alguém faz. Se você quer mudar alguma coisa, tem que pedir para esse tal de alguém, que não é ruim. Às vezes é muito bom ter na empresa uma célula de excelência em dashboards, que faz a gestão, a governança dos dados, e é importante ter esse controle. Mas que o usuário final também esteja empoderado para fazer os dashboards sem pedir para ninguém. Tá? É isso que a gente defende muito na Tableau. As pessoas não sabem que dados confiar, então esse dado está limpo ou esse dado está sujo? Esse dado é de hoje ou esse dado é da semana passada? O que mais? As pessoas não sabem preparar os dados. Claro, a preparação de dados sempre foi uma coisa complexa. Sempre foi. Não quer dizer que é e não quer dizer que será. Então a demo que a gente vai fazer aqui para vocês nos próximos minutos é justamente para desmistificar que a limpeza de dados é um negócio chato, porque leva tempo porque eu faço isso no Excel, ou que é oneroso porque eu tenho que pedir para alguém que vai demorar dias para fazer uma coisa para a gente. Tá? E o meu ambiente de dados vai virar uma bagunça? Não, ele vai sair de uma bagunça para alguma coisa muito mais organizada. Catálogo de dados, dados preparados, dados limpos, tá? Vamos arrumar essa bagunça aí. Então, a Tableau lançou o que a gente chama de Data Management, que é justamente um pacote
tá? Que ele se acopla ao nosso portfólio, justamente para endereçar essas demandas de limpeza, preparação de dados e governança. Então, nós temos alguns produtos. Eu não vou falar muito de portfólio aqui, mas só dando um pouco de nome aos módulos para a gente se ambientar um pouco. Então, eu tenho o Prep Builder e Prep Conductor. Então, Tableau Prep Builder é justamente a entidade que nós temos de um cliente, a demonstração vai ser feita nisso nos próximos instantes aí, onde é um cliente para Windows, um cliente para Mac, eu me conecto aqui, coloco no meu computador, me conecto com as bases de dados e começo a limpar. Não tem muito spoiler aqui, não vou contar o final da história, eu vou deixar a apresentação, a demonstração rolar. Depois que eu desenvolvo esse fluxo, tá, na minha máquina, eu vou publicar ele num servidor. Vou publicar ele num servidor chamado Prep Conductor, que vai gerar os fluxos de automação, tá? Então ele vai automatizar, ou seja, todo dia de manhã eu vou nas diversas bases de dados e crio um fluxo. Peraí. Lourdes, você pode colocar em mute, por favor? Lourdes, pode botar em mute, por favor? Isso, obrigado. Então o Prep Conductor ele automatiza os fluxos de limpeza e preparação, tá? Então vamos lá para a demo? Deixa eu trocar aqui pro... Você rouba de mim? Isso, boa. Já. Show de bola. Tá? Vamos para a demo. Eu já estou com o Prep Builder aberto aqui, tá, pessoal? Já carreguei até umas bases. O conceito é bem simples, o Piotr já deu uma boa introdução. A ideia é exatamente essa, tá? A gente solucionar e conseguir dinamicamente resolver esses problemas do dia a dia aí que a gente tem com bases organizadas, com alguns problemas aí que a gente tem, não dependendo aí de uma área específica ou de dias aí para se resolver, e sim nós mesmos aí como cliente conseguir apresentar e corrigir algumas informações que tem no nosso dia a dia diretamente com esse nosso cliente aí, o Tableau Prep Builder, tá? Basicamente a gente tem um contexto que seriam as nossas conexões, tá? E onde vai ficar o que a gente costuma chamar de um fluxo, a gente vai montar esse fluxo, tá? Essa é a ideia da Tableau, então assim, a gente vai desde a origem dessa informação, que seria a nossa base, a nossa tabela que a gente vai trabalhar, até uma saída, né, um arquivo ou proprietário da própria Tableau, ou até um CSV para gerar um relatório, algo assim. É isso que a gente vai construir hoje, né? E nesse meio de campo vai ter todas essas manipulações, limpezas, uniões, aí se a gente tem diversas bases, diversas informações em diversas áreas aí, a gente vai conseguir unir tudo isso, tá? Nesse nosso meio, tá? Basicamente, qual a ideia? A gente pode conectar isso facilmente a uma base, como o Piotr já havia comentado, né? A Tableau ela tem diversos conectores, seja uma base de dados comum, que a gente já tem conhecimento SQL, Oracle, seja algumas bases aí em cloud, né? Seja Google Cloud, diversas outras, até mesmo esse sistema SAP e tudo mais, tá? E também nossos arquivos aí que a gente costuma trabalhar no dia a dia, né? Seja um Excel, um PDF, tá? E basicamente é com ele que a gente vai trabalhar hoje, com o nosso Excel, tá? Eu vou conectar aqui a uma base que eu já tenho, que seria um Excel mesmo, tá? Esse nossos pedidos 1. Esse exemplo bem simples, tá? De o que a gente trabalha no dia a dia, como se fosse um CRM, algo assim, né? Que tenha pedidos aí. E basicamente essa é a ideia. Ele me trouxe a nossa fonte e as nossas tabelas. Essa nossa tabela, basicamente é o quê? É as nossas abas, nossas sheets lá do Excel, tá? E como o conceito da Tableau é para o usuário final, a ideia é simplesmente você vir e arrastar ele para o nosso quadro aqui, tá? Para esse nosso fluxo. E a partir de agora a gente já começa a trabalhar diversamente com o nosso dado, tá? Esse nosso primeiro contato aqui com ele é basicamente um overview do que tem nessa nossa tabela, tá? Então, aqui tem os nossos campos, como é o nome deles, o valor deles, o tipo de dado, tá? Algo que é legal de citar, eu posso já tirar, por exemplo, algum desses dados aqui, tá? Não quero trabalhar com alguma dessas colunas aqui, não faz sentido para mim, eu já posso excluir isso, vai deixar até mais performático aí a nossa construção, tá? Só recapitulando aquilo que o Juliano comentou sobre a questão da carga incremental, a gente já pode habilitar ela aqui também, tá? Isso aqui a gente vai conversar até depois ali nas perguntas, a gente pode até melhorar isso para resolver, mas basicamente a gente pode ver também, a gente pode entender que a gente não tem só uma tabela, a gente tem 5 tabelas aqui, e todas elas têm o mesmo contexto. Eu poderia vir muito bem e unir todas elas em uma base só. Então, unindo elas, em vez de eu ter só essa nossa primeira fonte aqui, ó, eu tenho essas 5 já com essa nossa união. Ela já vai criar alguns arquivos proprietários aqui, nossas colunas aqui, tá? Então, assim, para dizer de qual está vindo, qual não está vindo,
Poderia muito bem até tirar, não quero trabalhar com elas, ou até algum outro campo aqui, tá? Poderia já retirar eles, não quero trabalhar. O legal também é que eu posso personalizar esse nosso fluxo, posso renomear ele, tá? Em vez de ser agora funcionário 1, poderia ser pedidos 1, que é toda a nossa base lá, né? Poderia alterar até a cor dele, e isso é muito legal, porque o Tableau trabalha com muito essa questão visual, né? Então eu poderia já até deixar isso mais personalizado, tá? E essa nossa primeira etapa, a gente já consegue concluir, que é a nosso overview da nossa tabela, tá? E a partir de agora, eu já posso criar várias etapas, e é aqui que a gente começa a trabalhar, que é o que eu comentei, nosso meio de campo, tá? Poderia fazer uma limpeza nela, unir e tudo mais. É isso que a gente vai explorar um pouco mais agora, tá? Nesse primeiro momento, eu poderia simplesmente fazer essa limpeza de dados. Olha que bacana como é que a Tableau, ela funciona, e isso é muito fácil de se enxergar no nosso dia a dia, né? Olha só, eu tenho basicamente 3 contextos. Tenho o nosso fluxo, aqui eu tenho nossos campos abertos, e aqui abaixo, ó, seria uma terceira categoria, seria a nossa tabela. Como é que está vindo mesmo essa tabela no final? Como é que a gente vai apresentar isso, né? Como é que o usuário vai ver, ou nós mesmos vamos conseguir trabalhar? Poderia melhorar isso, poderia ver em outro tipo de visualização também, tá? Mas basicamente é aqui que a gente vai trabalhar. Selecionando cada um dos campos aqui, ó, eu posso trabalhar com eles individuais, tá? Sendo aqui no nosso wizard, aqui já tem algumas informações, como filtrar, dividir, ou se não, poderia vir aqui, ó, e escolher algum tipo de formatação que eu posso fazer. Por exemplo, se a gente for dar uma olhada nesse campo aqui, ó, de origem, olha que a gente consegue identificar. Parece um campo parametrizado do sistema, né? Ele veio com a criação do pedido e uma data aqui, tá vendo? Ó? Eu poderia simplesmente querer ver essa data, até para melhorar isso depois no meu dashboard. Não queria trabalhar com esse dado aqui, com esse variáveis de letras aqui. Poderia muito bem limpar esses dados, tá? De que forma? Removendo essas letras, de uma forma bem simples. Olha só, ele vai carregar, já vai remover essas letras para nós, já melhorou muito. Para melhorar mais ainda isso, eu poderia cortar esses espaços que ficou, né? Porque teria alguns espaços ali, né? E ele vai retirar esse nosso espaço, já deu uma cara muito melhor para o nosso dado, já está com uma cara de data mesmo, né? E, além disso, isso já vem a um conceito muito bacana, que seriam os tipos do nosso dado. Pode ver que a mecânica do Tableau ela é muito inteligente nessa parte. Ele já tem uma inteligência artificial por trás e trabalha com isso. De que forma? Ele já passa para a gente, já entende que alguns números, ele já vem com formato numérico, e quando é campo mesmo de texto, ele já vem com formato texto. Poderia muito bem alterar esse texto para uma data. E olha só, ele já vai criar essa informação para nós. Olha que bacana. Além disso, uma das mecânicas bem bacanas que o Tableau também tem, seria essa questão de agrupar. E a gente já consegue ter um pouco de uma visualização aqui analítica dentro da própria nossa preparação de dados. Por exemplo, se eu selecionasse o funcionário 1 aqui, ó, eu já consigo ter toda uma informação dele dentro do nosso grupo. Imagina se eu tivesse um valor nulo, eu poderia saber de onde está vindo esse valor nulo, alguma origem, algo assim. A gente já consegue trabalhar dessa forma muito mais simples aqui, tá? E essa basicamente é uma ideia que a gente já poderia criar. Olha só quanta coisa a gente já fez e um trabalho que a gente teria lá no Excel ou em algum outro tipo de formatação, aí aquilo que o Piotr comentou sobre um SQL, algo assim que a gente teria que fazer para chegar nessa base que a gente fez aqui em menos de 1 minuto, 2 minutos, tá? Outra ideia, vou puxar outra base para nós aqui, ó. Eu tenho um pedidos 2, digamos que veio de outro catálogo, aí, outro servidor, algo assim, seria uma outra área, e ele trouxe mais funcionários para a gente. A mesma ideia, olha só que bacana, ele trouxe várias tabelas aqui, poderia muito bem unir essas informações novamente, limpar aqueles campos lá que a gente fez, né? Tirar aqueles campos que eu comentei no primeiro instante lá, poderia remover, e olha só que bacana, um novo conceito. E se eu quisesse agora deixar isso unificado, poderia unir essas nossas duas bases, porque elas são as mesmas, só vieram de lugares diferentes, né? Como é que eu poderia fazer isso? Olha só que tranquilo. Posso arrastar em cima da nossa outra fonte de dados e vai me perguntar uma coisa. Ele quer fazer ou uma união com colunas, que seria o nosso join, eu vou explicar isso para vocês também nessa frente, vamos demonstrar isso, ou por uma união por linhas, que seria basicamente uma concatenação dessa nossa informação, né? Se eu soltar aqui, ó, olha só que legal, ele já me criou um novo fluxo que seria de concatenado, ele já soldou essas informações um embaixo do outro. Agora, até para melhorar isso, eu poderia vir aqui, ó, copiar esse nosso fluxo que a gente desenvolveu, toda aquela nossa edição, poderia colar aqui para cá agora e simplesmente já teria uma nova limpeza. Poderia até mudar aqui, né? Colocar um novo nome melhor aqui para ele, limpeza de pedidos, e aí a gente vai personalizando, poderia mudar a cor e tudo mais, tá? E aí a gente já consegue ter, olha, duas ações aí. Se a gente for agora explorar esse nosso campo, né? Como é que ficou? Olha só, ele já não trouxe mais aqueles funcionários até de 1 a 5, ele já trouxe os funcionários aqui até um 9, que seria essas duas junções, tá?
E aí, já trouxe o nosso campo de data e tudo mais, já tudo corrigido, tá? Bacana. Outra coisa bacana de mostrar para vocês, vou usar essa nossa base de endereços aqui agora, tá? Isso é algo que acontece diariamente aí no nosso dia a dia, tá? O que acontece? Olha só que bacana. A mesma ação, tá? Consigo ver, ele só trouxe 3 campos aqui para mim, um ID, um tipo e uma descrição aqui que a gente tem, tá? Porém, olha, se a gente for observar essa descrição, olha só como esse dado está vindo. Ele tem diversas informações dentro de um único campo. Isso acontece diversas vezes aí no nosso dia a dia, tá? Olha só, aparentemente ele trouxe a cidade, o país, um telefone aqui, até o próprio endereço, né? A rua, mais o endereço aqui, o número, né? E o que eu posso fazer muito bem? Eu posso expandir isso, eu posso criar 4 campos para ele, eu posso dividir essas informações, usando o mesmo conceito que eu fiz da limpeza, eu posso vir dividir aqui, ó. Como eu comentei com vocês, a Tableau ela já consegue fazer isso de uma forma inteligente, tá? Poderia vir aqui e ele encontrar esse separador, ou eu posso muito bem aqui, ó, personalizar isso. Se a gente for analisar, o separador aqui, ó, é esse pipeline aqui, não? Então, se eu passar ele aqui, ó, como separador, eu poderia vir aqui e colocar que eu quero dividir todos os campos. Com isso, em vez de agora eu ter apenas aquele campo de descrição, eu já abro todos os 4 campos aqui para nós. E aqui poderia renomear bem simples aqui, ó, viu? Dei 2 cliques ali e chamar aqui de endereço, aqui de cidade, esse nosso outro campo de país aqui, né? E o nosso telefone aqui que o pessoal deixou. Poderia excluir agora, porque eu não preciso mais desse campo aqui, né? Eu posso remover ele agora, posso remover esse campo, não quero mais essa descrição, já trabalho já diretamente com eles. E agora sim, ó, olha só que bacana. Lembra aquela questão do tipo de dado? Quando ele é uma cadeia de caractere, algo muito legal que o Tableau também criou é a função desse dado, tá? E isso vai nos ajudar até a trabalhar com o nosso Tableau desktop mais pra frente, a gente quer fazer algum tipo de análise, tá? Por exemplo, esse dado, ele é um dado geográfico, ele é uma cidade. Eu poderia já passar esse tipo de dado aqui diretamente, ó. E ele já vai entender isso quando a gente for fazer uma análise, que ele é uma cidade, tá? Lá, e pode criar um mapa, e pode já trabalhar dessa forma. Poderia fazer a mesma ideia aqui, né? Poderia passar como um país aqui, então, e não só apenas uma cadeia de caractere, tá? Só que olha que bacana o que vai acontecer agora. Ele encontrou os países, porém, olha só, e aqui é aquilo que o Piotr comentou anteriormente sobre o São Gonçalo lá, né? Olha só como que veio na base. Ou alguém cadastrou manualmente, fez alguma coisa que veio diversos Brasils aqui escrito, né? Veio o Brasil com Z, que seria mesmo, como ele está todo em inglês nessa base, ele veio, que seria basicamente o correto, né? Mas olha só, ele trouxe outros tipos. E eu poderia muito bem agrupar essas informações. De que forma? Eu posso vir aqui, ó, agrupar os valores, e aqui, esse também que o Tableau tem, que é bem robusto, que eu poderia arrumar isso por ortografia, por pronúncia, ou fazer isso manualmente, olha só. Se eu selecionar isso manualmente, qual que é a ideia? Eu posso selecionar o campo que é correto, né? O nosso Brasil aqui com Z, que até então está em inglês, e posso simplesmente agrupar aqueles que estão errados. Ele até marcou para mim aqui aqueles que estão com problema. O BR aqui, né? O Brasil aqui que saiu todo do lado, né? Aí teria também esse Brazilian aqui que saiu, né? E o famoso aqui do Galvão Bueno, aqui, né? O Brasilzil aqui também, que ele já fez, tá? Já posso também trabalhar e já incluir todos eles na nossa base, aí, trazendo de uma vez só, e seria agora o nosso Brasil, tá? Pode ver que ele já não está dando erro mais, ó, e concluímos esse agrupamento. Vocês percebem que nesse campo tipo também a gente tem esse mesmo problema? Olha só como foi cadastrado. Um cadastrado como cliente, outro fornecedor. Eu poderia muito bem também arrumar essa informação. Poderia agrupar. Agora vamos fazer diferente, vamos fazer por ortografia, vamos explorar essa função do Tableau, tá? Se eu fazer isso agora por ortografia, olha o que ele vai fazer pra gente. Ele vai entender, vai tentar encontrar a forma correta que é escrita, né? Então, olha lá, de cliente ele já foi cliente lá, né? Foi pro cliente e já foi do fornecedor pro fornecedor aqui, né? E a gente consegue concluir isso, tá? Algo bacana também é trabalhar com as filtragens nesse nosso cara, nessa nossa base. Olha só, se eu não quiser mais trabalhar só com o fornecedor, só quero trabalhar com o cliente, eu poderia vir aqui ou filtrar esse campo, né? Diretamente ali, ou poderia selecionar ele aqui agora, ó, ele já me mostrar quem são eles, e manter apenas, que agora eu só tenho esse nosso cliente aqui, ó. Outra bacana, e isso ajuda a gente a ajudar isso no dia a dia, gente, é essas alterações aqui, ó. Ele cria um histórico de tudo que a gente fez, ó. Então, se a gente quisesse alterar, tirar alguma coisa aqui, desfazer algo, a gente poderia muito bem vir aqui, ó, nessas nossas alterações, e simplesmente retirar ou editar, arrumar isso, né? A gente gera um histórico para isso, tá?
E aqui a gente já conseguiria ver como é que está essa nossa base, tá? Show de bola, show de bola. Olha que bacana. Tem uma outra base aqui também, ó, que seria de detalhe de pedido. Esse detalhe de pedido aqui, ó, digamos que ele é um detalhamento maior daqueles nossos pedidos aqui, que a gente já criou nesse nosso primeira etapa ali. Basicamente, ele vai falar um pouco mais da nossa venda. Olha só que legal. Se eu for aqui, ó, e já editar esses campos, olha como é que está vindo. Ele vem o preço unitário, a quantidade, o desconto. O que eu poderia fazer? Eu poderia unir e juntar nossas informações diretamente já com aquele nosso primeiro fluxo que a gente fez aqui, ó. Fazendo agora aquela função que eu comentei com vocês, que seria da união por colunas e não por linhas mais, né? Como a gente quer agregar informações, eu posso vir aqui agora, olha só, arrastar essa informação, e em vez de trazer por linha, trazer por colunas. E isso seria o nosso famoso join, né? Que é tão aí místico para muitas pessoas. Poxa, mas como é que eu faço um join? Tem que fazer isso lá uma query, que a gente sempre chama lá na base e tudo mais. Como é que a gente pode fazer isso? Não, aqui no prep ele já faz basicamente isso automático. Olha só, ele já tenta encontrar um campo, e isso é, digamos assim, em teoria, a função primordial do join, né? Que seria um campo em comum que tenha para ligar. Nesse caso aqui seria esse pedido ID que ele encontrou nessas duas bases, tá? Ele mesmo já entendeu isso. E aqui o nosso diagrama, como é que a gente vai unir essa informação, né? Vai ser uma informação que vai vir, eu quero só pegar das duas bases, quero trazer tudo da primeira aqui, desse nosso primeiro fluxo, da limpeza aqui, né, limpeza pedido, e só o que tem em comum do nosso segundo. De que forma? Eu poderia apenas isso, é muito rápido e muito simples, eu posso clicar, editar, poderia tirar, não, quero trazer agora o da direita tudo e não o da esquerda, tudo mais, isso a gente consegue fazer, tá? Poderia trazer uma união total, ele é o que a gente chama de full join, né, full outer join, tudo mais. Vou deixar aqui nessa parte de esquerda mesmo, e olha só, aqui ele me dá um resumo, é isso que é muito bacana, assim, e quando a gente vai trabalhar, isso às vezes demora, a gente perde muito tempo, que a gente tem que analisar se essa base veio duplicada, se veio um problema nessa base, aqui ele já dá pra gente essa informação, tá, olha só. Na primeira ele tinha 36 linhas, ele juntou com mais 2.072, acredito que tenha pedidos aí, seja parcelado, algo, como é que foi feito esse pedido, né, vários pedidos foram feitos, ele aumentou essa informação, tá, isso a gente poderia analisar, teria uma análise um pouco mais robustada, e isso poderia até ajudar a gente daquela forma que eu comentei, né, de selecionar essa informação, e simplesmente a gente já fez esse join, tá? Se eu quisesse, poderia colocar até uma limpeza aqui a mais para a gente poder entender como é que é isso, tá? Aqui já poderia trabalhar novamente com outra informação e tudo mais. Olha só, ele trouxe os dois campos, poderia excluir, deixar só um campo, já que a gente já tem aquele pedido já, né? Um pedido já está certo. Poderia muito bem aqui já deixar só um. E basicamente a gente fez esse nosso join, né? Essa nossa função. Algo bacana também, olha só que legal. Eu tenho uma tabela aqui, eu tenho uma base que veio as metas desses funcionários. Olha só. Só que se a gente for analisar essas metas, olha como que veio isso aqui, ó. Veio o ID do funcionário, porém cada campo veio um mês aqui, ó. O pessoal, acho que quando fez no Excel, jogou cada coluna aqui um mês, olha só. Seria de 2010 aqui, né? A base bem antiga, mas olha só, veio esse mês. E isso, para nós, para analisar isso e até fazer um dashboard na frente para análise, isso fica muito ruim de analisar. O mais correto, se a gente quer colocar aqui, ó, seria dinamizar. Acredito que todos que trabalham com Excel já fizeram isso, ou já conhecem esse termo, que seria transpor uma tabela, né? A gente transformar de colunas para linhas, né? E a gente consegue fazer isso também no prep aqui, ó, de uma forma bem simples, bem rápida. Eu posso vir e selecionar essa etapa de dinamizar aqui, ó, e simplesmente o que eu posso fazer? Selecionar esses nossos campos, olha só, selecionei o que seria aqueles meses, aquelas informações que eu quero transpor, né? Simplesmente arrastar esses campos aqui que está perguntando quais são eles, tá? E basicamente, olha o que ele vai fazer. Ele já transformou isso em uma coluna e já separou isso pra gente. Olha que coisa simples e rápida. Poderia dar um nome aqui, ó, de data meta, poderia chamar esse nosso campo aqui, ó, de valor da meta, e para melhorar ainda melhor isso, usar aquele tipo de dado nosso lá, ó, e alterar isso para data, tá? Olha só, e ele já me trouxe agora assim um campo de data. E simplesmente já poderia colocar aqui uma etapa de limpeza só para a gente poder ver como é que ficou essa informação na nossa tela aqui, né? E fechamos essa etapa, tá? Poderia muito bem agora, depois que a gente fez aquele join, fazer mais um join aqui ainda para encabeçar esse nosso endereço aqui, ó, para colocar lá e para saber quem é. Olha só, agora ele não encontrou uma chave, aparentemente não teve uma chave em comum aqui, ó. Então ele já disse assim, Felipe, o que aconteceu? Coloca na minha chave lá, o que é essa chave? A gente sabe muito bem que a gente fez aquela filtragem do cliente aquela hora, né? Então é um ID do cliente que está vindo aqui, ó.
Então, a gente poderia muito bem passar esse cliente aqui, usando essa mesma informação, poderia passar aqui essa mesma informação, trazer todas as informações da tabela à esquerda, que seria essa nossa limpeza aqui, nossos pedidos, e trazer só em comum aqui o endereço. Ele trouxe todos os endereços, pegou ali, excluiu 2, na verdade, aqui não, excluiu 2 endereços, e fechamos essa mais etapa. Poderia colocar até mais uma etapa de limpeza para a gente poder analisar, ou poderia analisar direto, tá? Eu sempre costumo colocar essa limpeza para a gente poder analisar. E basicamente a gente fechou. Claro, teria muito, a gente consegue fazer outras diversas informações, agregar, a gente tivesse alguma informação lá que quisesse somar, algo assim, a gente poderia fazer, mas basicamente esse contexto geral aqui que a gente poderia dar, tá? Como é que é o final disso agora tudo, né? Qual que é o final daí do enredo? Como é que a gente trabalha, tá? A gente poderia criar uma saída para essas duas bases. Olha só, eu tenho 2 fluxos aqui, uma de metas e outra dos nossos pedidos. Eu poderia criar 2 saídas para esses nossos fluxos e poderia editar esse nosso fluxo agora aqui, ó. Aonde eu quero salvar isso, tá? Poderia salvar ele aqui em qualquer lugar na nossa fonte. Vou salvar esse aqui como saída de pedidos. E aqui, ó, aqui eu comentei com vocês que é o arquivo. Eu poderia salvar isso em 2 arquivos proprietários do próprio Tableau, que a gente vai trabalhar daí seria no desktop, né? O Hyper e o TDE são arquivos bem performáticos aí, até para grande escala de dados, tá? Ele não vai pesar ou demorar muito para fazer isso, tá? E aqui também poderia trabalhar com aquela questão da carga, atualização completa ou só carga incremental dessas informações, né? Anexar a tabela se eu tivesse habilitado lá. E basicamente poderia executar esse nosso fluxo aqui, ó. Vai carregar a nossa consulta, ele vai entender, já encontrou as linhas e vai rodar e concluir isso em 5 segundos aí nessas nossas linhas, tá? Mesma ideia seria nesse nosso outro fluxo. Aqui eu poderia até mudar, né? Eu posso até pegar aqui e colocar um outro nome de outra saída aqui, né? Saída, meta, vamos colocar. Em vez de trazer isso como um arquivo TDE, eu poderia sair agora como CSV, poderia exportar isso para um gerente nosso, não vai fazer nenhum tipo de informação, e simplesmente executar esse mesmo fluxo. Aqui tem bem menos linhas, né? Olha lá, rodou em 1 segundo. E basicamente essa é a ideia. Com isso aqui agora, a Critical Field vai mostrar a questão do Traffic Conductor para vocês, que é onde ficaria esse nosso fluxo para rodar isso diariamente, como é que a gente poderia criar uma carga para ele, e para que isso seja atualizado e tudo mais, né? Então, basicamente, essa é a nossa demonstração. É bem simples, porque a gente fez aí, tem 20 minutos no início, não sei quanto tempo deu, mas olha o fluxo que a gente fez, olha a construção que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo, né? O poder que a ferramenta consegue ter. Tá certo? Pronto, passo de novo a bola para você para a gente poder continuar e concluir o nosso webinar. Legal, show, excelente. Caramba, como é fácil fazer, né? Então, graças a Deus, você desmistificou justamente o que eu tinha provocado em termos de reflexão de preparação e limpeza, que não é uma coisa difícil, pelo contrário, é uma coisa que está acessível. Claro que a gente fez um pouco mais rápido aqui, gente, mas com um pouco de treino, com um pouco mais de vivência, todos nós estamos capacitados a limpar e preparar os dados. Você fala muito de democratização dos dados, e os casos de uso que foram mostrados aqui são casos de uso simples. Claro, tem coisas complexas que talvez demandem um pouco mais de tempo, mas o dia a dia é basicamente isso, tá? Então, por isso que é legal falar das coisas normais de gente como a gente. Então, deixa eu dar uma chaveada do Tableau Prep Builder, que é esse cliente que a gente faz a limpeza e preparação, e eu vou colocar isso numa camada de servidor. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui agora chama-se Tableau Server, que é a nossa entidade dentro da plataforma onde eu vou publicar os meus dashboards, para fins de colaboração, para fins de governança, onde eu vou ter um catálogo. Então, como foi comentado, a primeira coisa que a gente pode fazer nesse exemplo é criar fluxos, né? Então, eu criei eu criei, por exemplo, deixa eu voltar para cá, no início, então aqui eu tenho meus dashboards, então eu tenho meus dashboards, os mais recentes que eu utilizei, eu tenho aqui as minhas recomendações, por quê? Olha que interessante. Baseado nos campos que eu costumo utilizar, então, casos de Covid, se tem uma coluna numa tabela que tem casos de Covid, fatalidades, vendas, esse tipo de informação, o Tableau vai nas bases de dashboards e fala assim, espera um pouquinho, se você acessa casos de Covid, confirmações de Covid, mortes por Covid, talvez você também se interesse por esse dashboard. Então, ele te sugere outros dashboards que usam as mesmas informações que você está utilizando. Olha que interessante. Modelos básicos de painel, ele te faz uma série de recomendações. Onde eu quero chegar com vocês? Então, eu vou vir aqui em explorar e vou mostrar muito rapidamente, eu quero gastar um pouco mais de tempo. Só um pouquinho, por favor, ele não está compartilhando aqui. Só tela agora, no momento.
Não sei se você está apresentando. Você está vendo a tela? Não estamos vendo. Opa, então vamos voltar aqui. Agora sim. Então, show. Então, o que eu comentei com vocês? Legal, Marina, obrigado também pelo lembrete. Então, esse aqui é o nosso Tableau Server. Então, olha só, é o nosso portal, né, onde a gente publica os nossos dashboards. Então, aqui eu tenho os dashboards mais recentes que a gente utilizou, as recomendações, como eu comentei com vocês, de campos que eu costumo utilizar nos meus dashboards. A Tableau também sugere outros dashboards que eu posso nem conhecer, que meus colegas criaram, que, em vez de eu criar do zero, por que eu não uso o que eles estão usando ou parto do que eles já criaram para criar o meu? Economiza tempo, nada se cria, tudo se copia, né? Claro, dando um chocolatinho depois, dando um agradecimento, mas começa de algum lugar, né? E modelos básicos, né? A gente tem um negócio chamado Dashboard Starters, que justamente você se conectar com o Salesforce, ou com o Marketo, com o Eloqua, com o LinkedIn, e já trazer os principais KPIs que os nossos clientes utilizam. Pô, se todo mundo utiliza a mesma coisa no Salesforce, por que eu não trago 70% standard, padrão, e customizo os outros 30%, ou 40%, ou 20%? Então eu já parto de 70% de alguma coisa que o mercado utiliza como melhor prática. Deixa eu só vir aqui, então eu vou explorar, eu vou olhar aqui um fluxo que eventualmente alguém já fez, então, fluxos, e assim como ele mostrou na apresentação, aqui já foi feito um upload de um fluxo, data de modificação, quando foi feito isso, e aqui eu crio meus agendamentos, olha só, eu tenho uma visão do fluxo que foi criado, esse aqui é um fluxo bem limpinho, ele acessa uma tabela, executa aqui alguns passos de limpeza, e me gera 2 saídas aqui. Essa saída está sendo executada, a fonte de dados é essa fonte de dados que são bases de dados que estão na nuvem, é um Tableau Server e também um SQL, o agendamento não foi feito, mas eu posso agendar, tá? E eu posso olhar o histórico. Então, eu posso vir aqui e criar um agendamento. Então, esse tipo de atualização vai ser feito de tempos em tempos. Ou não, eu quero fazer incremental, tá? Acho que o Juliano tinha me perguntado, eu consigo fazer tanto a total como também incremental. Onde que você coloca isso? Aqui? Não. Você coloca isso aqui lá no Tableau Prep. E você diz se você quer que ele faça atualização total ou incremental. E claro, se você escolher incremental, que é o que eu sugiro, você economiza um monte de processamento porque você só pega a diferença. Tá? Mas não é aqui que você configura, é lá no Tableau Prep que você configura. E aí eu vejo o histórico de como que foi feito esse tipo de atualização. Então é bem fácil. No fundo quando eu falo de Tableau Prep Conductor, aqui no servidor automação dos fluxos de limpeza e preparação. Ponto final. Deixa eu gastar nosso tempo aqui para falar um pouco mais do catálogo, que eu acho que além do Tableau Prep, acho que é um dos personagens importantes hoje do nosso dia a dia. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho em ativos externos, que é onde a gente vai olhar esse tipo de catálogo, eu tenho todas as características das minhas bases de dados. Então, eu tenho login Salesforce, eu tenho um monte de base de dados aqui, pode ser qualquer base de dados. Deixa eu pegar a primeira aqui, Aqui é a base de demos que nós temos, né? Perdão, olha que interessante que eu tenho aqui. Eu tenho toda a parte de informação de que campo, de que tabelas tem essa fonte de dados. Então, ele é um banco de dados que tem várias tabelas dentro desse banco de dados. Uma que chama usuário, conta, oportunidade, price book. Ele me dá uma relação de quantas pastas tem dentro dessa tabela ou dessa base, quantas fontes eu tenho, quem é o contato. E eu gosto muito da linhagem, olha que interessante. X pessoas desenvolveram tantos dashboards, que utilizam tantas planilhas, que acessam pastas de trabalhos e que consomem dados dessas origens dos dados. Então, eu chamo isso de linhagem. 2 casos de uso, gente, que eu costumo e que eu vivenciei, então por isso que eu gosto de falar de coisas da vida real. Primeiro, chegou a auditoria e falou o seguinte: eu quero saber quem são as pessoas que têm acesso a dados confidenciais e sensíveis dos recursos humanos. Quero saber quem consegue ver bônus, quem consegue ver promoção, quem consegue ver desligamento e quem consegue ver salário. Aí foi que ele pega para capar, né? Caramba, mas onde que está isso? Eu vou ter que acessar a base e vou ter que ver quem logou na base. Não, peraí. Se eu tiver que fazer isso, sim, para tudo, né? No Tableau eu consigo olhar justamente as pessoas que acessam esses dashboards, e esses dashboards têm informações confidenciais. Então, olha só, senhor auditor, com 2 ou 3 cliques eu bato o olho, opa, essas pessoas todas a 100%, beleza, ou tem essas 2 aqui que erroneamente estavam na lista de as pessoas que podem acessar, mas não estão. Então eu consigo ter uma visão de compliance de quem acessa os dados. Isso a gente sabe com o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora foi postergada para o ano que vem.
tem vários capítulos que falam de quem pode acessar os dados, confidencialidade de dados sensíveis. Então, esse é um caso de uso. Então, eu começo de baixo para cima, que pessoas acessam que dados. O contrário, ou seja, de cima para baixo, imagina que a partir de amanhã o campo vendas vai ser alterado para campos vendas asterisco corrigida. Porque alguém fez alguma relação cambial ali e mudou. Como é que eu aviso essa galera que utiliza dashboard? Eu tenho aqui, vou dar um exemplo, 95 dashboards que utilizam o campo vendas. E a partir da semana que vem, daqui a X dias, esse campo não vai mais existir. Então, seria legal, assim como o menu do restaurante, avisar, pessoal, a partir do dia tanto, favor, entrar no dashboard de vocês e alterar o campo vendas para vendas corrigidas asterisco. Tá? De novo, a gente fala muito aqui de empoderamento. Então, quem desenvolveu os dashboards vai receber um pop-up dizendo, cara, o que você tem que fazer? Você tem que substituir? Você tem que trocar? Você tem que ligar para alguém? Então, como que a gente faz isso? Olha que interessante. Eu posso vir aqui nessa tabela usuário, que é uma tabela que está até bem... Não, esquece o que eu falei. Mudaram aqui, mas um exemplo até melhor. É uma tabela que tem vários campos. Mas, caramba, o que quer dizer esse about me? O que quer dizer esse alias? O que quer dizer... Pô, o cara não colocou nenhuma descrição para mim. Ou seja, o chefe que está criando um prato não se deu o trabalho de dizer, olha, aqui eu estou usando uma carne especial, importada, sem gordura, estou usando aqui vegetais, orgânicos. Não, ele deixou nada aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou clicar no About Me, tá? Eu tenho um campo que é edição, e vou escrever, esse campo se refere aos dados pessoais, porque About Me é sobre mim, né? Pessoais de blá, 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 e vou colocar aqui. Então, assim, eu como chefe de cozinha vou, no meu menu, tá, colocar informações que ajudam quem vai desenvolver o dashboard, eu não tenho que perguntar para mim, ele sabe, o About Me, esse campo se refere a isso. Tá? Olha que interessante. E você pode fazer isso para todos. Um bom catálogo deve haver uma descrição de todos os dados. Tá? Que mais? Eu posso clicar nesses 3 pontinhos aqui e colocar, por exemplo, um aviso de qualidade. Gente, essa base de dados ela vai morrer, tá? Ou ela está em manutenção. Favor não utilizar esses dados nas próximas 2 semanas. A tabela correta, blá, 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 blá. Então, você orienta, você guia o usuário. Ele pode te ligar se ele tiver dúvida, mas quando você coloca esse tipo de coisa, ó, já apareceu em manutenção aqui, e eu já tenho um aviso. Quando ele for acessar um dashboard que tiver esse dado About Me, tá? Ou que tiver essa tabela user de usuário, ele vai receber um pop-up de aviso. E a mesma coisa quando eu clico aqui nos 3 pontinhos e posso colocar uma certificação. O que quer dizer isso, gente? Geralmente eu tenho várias tabelas com o mesmo nome. User 1, User 2, User 3, User 4, ou tabela de vendas, vendas 1, 2, 3, até 15. Caramba, qual que eu vou usar aqui? De novo, ou eu ligo para alguém e pergunto, e se eu achar isso alguém legal, se eu não achar, dancei. Ou eu coloco aqui, a tabela correta a ser utilizada é a tabela blá blá blá, e coloco aqui até de forma um pouco mais legível, né? A tabela user 1 ponto. Então, que legal. Eu tenho um aviso aqui que ela está em manutenção, que as outras estão em manutenção, então na época de manutenção eu coloco aqui user 1. E claro, quanto mais a gente colocar aqui esse tipo de informação, melhor, tá? Então, quero deixar uns espaços para tirar algumas perguntas, que eu já vi que tem algumas perguntas no chat. O catálogo é isso, gente. Quando eu for acessar um dashboard aqui, por exemplo, deixa eu acessar um dashboard que faz parte dessa trilha, dessa linhagem aqui, ó, pegar qualquer um aqui, eu vou receber mensagens, tá? Mensagens de atenção, de cuidado, justamente para que eu não caia no erro de tratar dados que estão inconsistentes, dados que estão sem nenhum tipo de limpeza, preparação. Deixa eu ver se esse dashboard aqui tem algum tipo de aviso. Só para conseguir ilustrar um pouquinho mais. Esse aqui não tem, porque ele não faz parte da tríade. Eu escolhi um aqui aleatório. Mas seria um pop-up normal, pop-up... Ai, caramba, cliquei no mesmo. Seria um pop-up que ele fala, olha, cuidado, esse dashboard aqui tem problemas de limpeza, preparação, ou tem campo que está
totalmente, ele apareceria um pop-upzinho aqui em cima. Cuidado com esse dashboard, ele tem algum tipo de inconsistência, e aí você lê a mensagem que foi colocada, e obviamente você consegue tomar algum tipo de decisão ou ficar precavido, tá? Gente, isso é um pouco do que eu queria comentar com vocês hoje, tá? E junto com essa demonstração que a gente fez a 4 mãos aí em conjunto, e queria abrir um espaço para perguntas. Deixa eu ver, pessoal, tem alguma... Deixa eu pegar o chat aqui e a gente já começa a ler, tá? O Juliano tinha perguntado lá atrás se dava para fazer atualização incremental. A resposta é sim. Você configura isso lá no fluxo do Tableau Prep Builder, se total ou incremental, e você escolhe a coluna que você quer que ele considere para ver se os campos estão aumentando, se os registros estão aumentando ou diminuindo. Tá? Então, o registro que eu quero utilizar aqui como parâmetro de crescimento da base é a ID do cliente. Se os clientes aumentam, ou a ID da transação. Se a transação está aumentando, então você me traz aqui um incremental. Tá? O Robson perguntou o seguinte: é possível se conectar com SaaS? Sim, e a pergunta do Giovanni também com SPSS. Então, nós temos compatibilidade com o SaaS e com o SPSS. Tem que olhar o formato do arquivo ali, mas nas conexões do Tableau Prep e no Tableau Desktop, você consegue se conectar com extensões SPSS e também com o SaaS, assim como os arquivos geoespaciais, tem uma infinidade de compatibilidades que nós temos, tá? Coloca ali no Google Tableau Connectores, ou no inglês Tableau Connectors, e o que você precisa, ele vai lá e traz a versão que ele suporta, o tipo de dados que ele suporta. Nossa forma de conexão é praticamente ilimitada, tá, gente? Difícil achar um conector ou uma base de dados que nós não tenhamos forma de conector, tá? Os caras estão querendo matar o Luciano. O Wagner me perguntou. Tem que entrar pra ela ou ligar pra ela, ver o que mostram o volume da base trabalhada? Esses steps mostram o volume da base trabalhada? Sim, tá? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas o Tableau Prep trabalha com 3 formas de acesso aos dados. Ou por amostragem, então ele olha a base, o tamanho da base e faz uma amostragem baseada em melhores práticas. Ou você delimita, eu quero olhar até tantos mil registros, você coloca a base inteira para fazer processo de limpeza e preparação. Tá? Então você escolhe a forma que você quer trabalhar. Não sei se eu respondi, Wagner, senão abre o microfone aí e a gente te ajuda. O Éder falou o seguinte: após vários JAWs e unions, corremos risco da tabela resultante conter observações duplicadas. A ferramenta tem algum alerta ou tratamento para esses casos? A resposta é: ele mostra as incongruências. Então, quando eu faço um join, ele mostra incongruências e ele mostra também duplicações. Então você consegue olhar registros duplicados, tá? Ele não te dá um pop-up, não tem nenhum alerta que ele automaticamente coloca isso. Então ele tem ali uma função que é linhas duplicadas ou eliminar duplicações e você consegue reduzir isso. Mas isso tem que ser manual, porque se ele fizer isso automático, ele pode tirar uma coisa que é importante. Então, limpeza dos dados, gente, é uma coisa que sempre tem que ter o olho de alguém. Fazer essa coisa automática, você pode correr o risco de retirar um monte de dado, tá? Então, dá para fazer, mas não ter alerta. O que a gente está colocando na plataforma em termos de roadmap? O chama de data quality. Então, ele consegue identificar alguns padrões de comportamento anômalos. Isso não está na versão de agora, deve estar na versão até o final do ano, mas é só comentando algo que está entrando juntamente com essa pergunta do Éder. Éder, obrigado pela sua pergunta. Que mais, gente? Se vocês quiserem abrir o microfone, temos mais 2, 3 minutinhos aí, só para respeitar o horário. Queria ouvir de vocês se tem mais alguma dúvida, se tem mais algum ponto. Felipe, não sei. Alô, alô? Seria isso mesmo. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Tem algum curso disponível da ferramenta? Robson, você? Ou outra pessoa? Quem abriu aí? Juliano aqui. Eu queria perguntar Juliano, abre aí. Vai lá. Tá me ouvindo bem? Alto e claro. Beleza. Dá para fazer no Prep Builder um incremento, assim, a atualização ou insert do tipo? Se eu já tenho o registro, eu quero só atualizar. Ou se eu não tenho, eu quero inserir. É possível configurar isso no fluxo? E como? Deixa eu ver.
Então me dá um caso real. Você quer inserir um dado você quer inserir um dado na base de dados de origem? Isso. Vamos dizer que eu já tenho lá no meu menu do cardápio lá vou chamar um prato lá que é composto por arroz, feijão e carne. Você quer voltar para a cozinha e botar mais coisa? Aí eu vou inserir um novo filé mignon e vou chamar o prato 2. Se esse prato 2 for o filé mignon, eu quero inserir. Agora, se for o mesmo, só quero atualizar, de repente só mudei o nome, entendeu? Isso se chama o write back, escrever de volta. É uma extensão que está sendo incluída na versão de agora. A gente pediu, a comunidade pediu bastante. Opa. Então a resposta é sim, tá? A versão deve estar saindo agora em final desse mês agora. Exato. Literalmente. Se você entrar no nosso portal e lá e isso tem tipo como é que é? Coming soon, o que está vindo, coloque em inglês que é até mais fácil, ou Tableau Roadmap, ele leva ao portal e mostra as novidades que estão vindo na versão de agora. Essa se chama Write Back, escrever de volta, então a resposta é sim, tá? Legal, muito obrigado, muito bom também o webinar aí, parabéns, gente, valeu. Excelente, obrigado pela sua participação e perguntas aí. O Robson perguntou de treinamento, gente, eu sou funcionário e colaborador Tableau Salesforce. Treinamento, vai no nosso portal, tableau.com.br, mas eu prefiro ir no YouTube. Então, eu vou no YouTube e coloco a minha dúvida, então, como fazer o write back no Tableau Prep. Ou eu coloco em inglês, tem muita coisa em inglês também, acho que até tem muito mais do que português ou espanhol. Então, eu coloco lá, How to Tableau Prep write back. Então, assim, tem dezenas de vídeos curtos, completos, analíticos, um pouco mais superficiais, aí você escolhe lá. Nossa comunidade é muito forte, tá? A Tableau tem uma série de treinamentos oficiais, free, pagos, não pagos, mas eu gosto muito desse leque do YouTube, que tem coisa da Tableau oficial lá, no nosso canal, mas tem muita coisa da comunidade, o pessoal muito fanático e quando fala de dados, tá? Então, André, deixa eu falar um pouquinho. Vai lá. Então, a questão de você treinamento, suporte, uma coisa, a nossa empresa aí está à disposição pelos contatos aí, pelas mídias sociais, pelos e-mails. Se precisar de alguma ajuda nesse sentido, a gente está aqui para tentar ajudar vocês, tá? Para tentar facilitar, talvez, para tentar ajudar a resolver o problema de vocês, para a gente tentar entender o problema, a gente fica à disposição aí. Tem problema nenhum. O André. Exato. André Maurício. André. Só para complementar, gente, uma das formas de treinamento é fazendo a 4 mãos. Então, quero desenvolver um dashboard aqui, alguma coisa um pouco mais intermediária e complexa, por que não chamar o parceiro e que ele possa fazer a 4 mãos como uma forma de treinamento e capacitação? Então, o que o Maurício colocou também é super importante. Desculpa, quem que vai interromper? O Wilson. Tem uma dúvida aqui, em relação às licenças hoje dentro do banco, como que está as instalações, as áreas já tem, não tem? Qual que é o custo dessas licenças? Qual que é a diferença entre a Tableau? Eu venho construindo os Dash no Power BI. Em relação ao Tableau, sei que é outra ferramenta, enfim, tem o ClickSense também. A questão dos custos, como que cada área tem seu custo, solicita as licenças ou já tem um pacote já definido para o banco como um todo? Como que é isso? Por exemplo, se eu quiser instalar o Tableau na minha máquina, como que funciona? Então, legal. Talvez seja um assunto para a gente conversar até um pouco mais de detalhes, obviamente tem, mas em resumo, o licenciamento da Tableau é um licenciamento por usuário. Então, nós temos 3 tipos de usuário: o usuário que cria dashboards, o usuário que edita o que alguém criou e o usuário que somente visualiza o que os outros criaram. Então, cada um, obviamente, com preço diferente. Sobre a concorrência, a gente olha com muito respeito, tá, Wilson? Power BI e Click, eu já uso as 3 como cliente já, para você ter uma ideia, e hoje eu estou na Tableau. Óbvio que eu vou defender o produto da Tableau, mas eu vou ser muito honesto e transparente, porque como que a gente gosta de fazer a coisa? A gente coloca o mesmo usuário final para responder as mesmas perguntas que ele tem no Tableau, no ClickView, ou no ClickSense e no Power BI. 90% das vezes, e nós temos pesquisas que o Gartner fala isso, tá? Então, pesquisas de mercado imparciais, que falam que 90% dos casos o usuário final prefere a Tableau porque ele chega mais rápido, porque é mais simples e porque é mais intuitivo. Então, assim, essa é a percepção do mercado, e obviamente que eu trabalho na Tableau, eu também tenho essa percepção porque eu já usei os outros 3 produtos.
Mas eu queria que você fizesse o download do nosso Tableau Desktop, pega um trial de 14 dias, depois obviamente a gente estende se fizer sentido, e faça um test drive. Essa provocação a gente faz porque é assim que a gente vende o Tableau, mostrando essa simplicidade e que ele é para todo mundo. Tá? A gente sabe que o Power BI, para fazer algumas coisas, ele é muito parecido com o Excel. Então, por que eu vou trocar o Excel pelo Power BI? E para fazer coisa complexa, eu tenho que aprender codificação, que é o tal do DAX. Então, assim, codificação, tô aqui falando faz 1 hora que codificação é para poucas pessoas e tem que fazer um dashboard, tem que usar código. Então, assim, queria colocar, obviamente, estendendo essa conversa para talvez depois do almoço a gente conversa um pouco mais, mas só deixar essa explicação rápida para você, tá? Não, ótimo. Não, eu acho que as 3 ferramentas são muito boas. Eu acho que cada ferramenta dessas, né, elas se adequam de acordo com o que a pessoa vai fazer no dia a dia. Eu acho que eu até já estudei um pouco da Tableau, mas tem essa opção que você comentou, dá para fazer baixar por 2 semanas para fazer esse teste e conhecer um pouco melhor da ferramenta. Acho que a ferramenta é fantástica. Acho que cada um tem que olhar assim, por exemplo, eu olho assim, que momento que eu estou, como que eu vou usar a questão até da higienização dos dados, né? É muito parecido a questão da padronização de uma para outra. Acho que o principal é a questão da democratização, higienização de dados, a gente não consegue construir nada, né? Qualquer uma das ferramentas, se você não tiver uma base de dados bem preparada, fica até complicado, porque não é simplesmente jogar lá para dentro e começar a mostrar os visuais, porque os visuais em algum momento vai te atrapalhar bastante se você não trabalhar bem de forma estruturada, né, na higienização, padronização dos dados. Mas era só para ter uma ideia mesmo, porque eu tenho interesse até de ter a ferramenta, mas queria ver até essa questão de custo, mas acho que é em outro momento que não é o foco, mas era só. Exato. Não, mas é barato. Já te falo agora, é barato demais. Pelo valor que traz, é super vendedor de carro, né? André, quer pagar quanto, né, André? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? A gente parcela aí. Mas para baixar essa opção que você comentou de 14 dias, como que eu faço? Eu entro no site da Tableau? O meu ele vai pegar no inglês, porque a máquina está configurada para o inglês, mas tableau.com.br. Estou colocando aqui para vocês, ó. Coloca o teste agora, try now. Tá vendo? Super fácil. Beleza. Try now. Você pode comprar também, mas testa primeiro. E aí ele coloca a experiência, tá? Você pode testar tudo por 14 dias e aí, obviamente, que a W Discovery também nos ajuda aí a... Tá. A pergunta que eu fiz no sentido assim, a gente tem a central interna do banco, se liga lá, eu quero baixar, mas sei que tem custo, né? Então por isso que eu estou perguntando se... Zero custo. 14 dias estendível, claro, para você possa degustar melhor, mas Wilson, eu recomendo que a gente siga nessa linha e obviamente que a gente possa aprofundar. O que a gente faz muito, tá, hoje no dia a dia, é pegar um caso de uso de vocês, tá, 1 ou 2 casos de uso, vocês começam a desenvolver, a gente vem a 4 mãos com vocês e desenvolve, melhora e coloca melhores práticas ali, e aí a coisa naturalmente avança, tá? Tá bom, então. Obrigado, André. O que a gente pode fazer também é, tipo assim, a gente fazer tipo um conceito de POC, sabe? Pega um negócio teu, que isso para nós aqui nesse momento aí que a gente está tentando fomentar a ferramenta, aprender isso aí, não teria custo, para a gente bater um bate-papo, fazer uma apresentação, mostrar, até para você vender internamente, a gente montar um produto para você apresentar internamente, se for o caso, entendeu? E para você pegar confiança na ferramenta, porque a ferramenta, né, Tableau é o seguinte, você começa a usar, você se apaixona. Aí, cara, aí ela se vende sozinha, entendeu? Sem dúvidas, a ferramenta é muito boa, só que tem que olhar essa questão, né, que eu até comentei ali, mas é boa, sem dúvida, e já está há bastante tempo no mercado, né? Está muito tempo. Exato. Assim, a gente trabalha, a gente já viu as 3 ferramentas de mercado aí, por exemplo. Se você, porque normalmente o cara começa a usar, ele tem, tipo assim, o cara começa a usar Power BI e ele tem um gostinho Power BI porque foi a ferramenta que iniciou ele, sabe? Mas a gente já tem feito vários testes, acompanhando vários momentos. Se a gente pega o usuário que não conhece nenhuma das 3 e você mostra as 3, cara, a preferência para Tableau é acima do tem colegas meus de outras empresas, eles usam bastante essa ferramenta, então é muito boa mesmo, show de bola. Então tá bom, mas a gente está à disposição aí. Beleza, então, obrigado pela
Gente, obrigado, Wilson. Obrigado a todos pelas perguntas. Eu vi aqui os comentários de parabéns pelo webinar. Estamos à disposição, eu, André Piotto, da Tableau Salesforce, junto com o time da W Discover. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelas perguntas, pela energia positiva aí. O que precisar da gente, por favor, nos acione. Estamos aqui para ajudá-los nessa rota, né? Essa transformação, nesse aculturamento de dados. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Reforço também a questão, entre no nosso site, nosso LinkedIn, nossas mídias aí, para conhecer um pouco mais da W Discover aí, nessa parte da nossa consultoria. Obrigado, pessoal, pelo evento, tá? Obrigado, André. Obrigadão mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.